Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? Muito bem, moçada, são exatamente 10 horas e mais 52 minutos. Está na hora do nosso quadro Uau, não é que a Bíblia tinha razão? Eita glória! Eita glória, 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 glória! Hoje, grita logo. Grita, isso. Aleluia. Maravilha, grita logo. Vamos responder a pergunta da Elizabeth Nogueira. Elizabeth Nogueira está escrevendo para nós de Salvador, na Bahia. E a Elizabeth quer saber por que Deus escolheu. Aliás, ela quer saber por que Deus escolheu Israel para ser o povo escolhido. Por quê? Não acredito. Porque Deus escolheu Israel para ser seu povo escolhido. Elizabeth, Salvador, na Bahia. Eita, Elizabeth. Não é assim uma pergunta assim que questionada pela Bíblia e tal, aquela coisa toda, né? Mas é interessante a pergunta aqui da Elizabeth. Porque Deus escolheu Israel para ser seu povo escolhido. Vamos fazer a pesquisa, né, Elizabeth? Por que Deus escolheu esse povo? Olha, do outro lado do oceano, no Oriente Médio, fica a nação de Israel. Por quê? Não acredito. A nação em si, aproximadamente do tamanho de Sergipe. É bem pequenininho, tamanho de Sergipe. Por quê? Não acredito. Mas esta nação, ela desempenhou e continuará a desempenhar um papel importante na história do mundo. Vamos lá. Em toda a Bíblia, Elizabeth, os israelitas são referidos como povo escolhido de Deus. Se você é nova na fé, ou mesmo se não for, você pode perguntar por que Deus escolheu a Israel, como a Elizabeth está perguntando, para ser o seu povo escolhido. O que eu quero dizer é que o que há de tão especial em Israel, que os torna diferentes de qualquer outra nação. Por quê? Não acredito. Israel é diferente de qualquer outra nação. O próprio termo pode fazer parecer como se Deus examinasse todas as nações da terra e dissesse: essa é a que eu vou escolher. Essa é que eu vou escolher. Escolheu Israel. Mas você pode até fazer essa análise e achar que foi assim. Mas não foi exatamente assim. Por quê? Não acredito. Não foi exatamente assim que Deus fez, que aconteceu. Mas o fato de que eles são referidos como povo escolhido por Deus, escolhido de Deus, o força a fazer a pergunta: por que Deus escolheu Israel para ser seu povo, né? Fica essa pergunta. Então, primeiro, Deus ele não escolheu uma nação, ele escolheu um homem. Por quê? Não acredito. Ele escolheu um homem. Vamos ver como é que começa. Ele escolheu quem? Né? Ele escolheu Abrão. Ele escolheu Abrão. Então, muitas das vezes quando você pensa em Israel, você pensa em termos de uma nação, de pessoas, né? Que é o que eles são agora. Mas isso não é o que eles sempre foram. Não. Por quê? Não é o que eles sempre foram. Quando você lê o livro de Gênesis, vamos lá para Gênesis. Quando você, Isabel, lê o livro de Gênesis, uma coisa que você notará é que não há nação de Israel. Isso porque ela não existia. Ela não existia. Não acredito. Por um momento, eu quero que você considere não uma nação, mas um homem de Deus, chamado Abrão. Abrão, né? O nome dele era Abrão. Então, a nação, o início da promessa de Deus,
para esta nação não começou quando ela se tornou uma nação em 1948, quando ela foi oficialmente reconhecida. Não, começou a partir de um homem chamado Abrão. O Senhor disse a Abrão: vai da tua terra, do teu povo, a casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei, engrandecerei o seu nome, e você será uma... Peraí, irmã, peraí, te acalma, calma aí, calma, irmã, calma. Então, eu te abençoarei, farei de ti uma grande nação, engrandecerei teu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e quem te amaldiçoar, eu também vou amaldiçoar. O quê? Não acredito. Eu também vou amaldiçoar. E amaldiçoarei a todos os povos da terra que te amaldiçoar. E todos que te abençoarem serão também abençoados. É o que diz Gênesis 12, de 1 ao 3. Então, Elizabeth, a partir desta promessa, você vê que Deus não escolheu uma nação, Ele escolheu um homem e construiu uma nação a partir desse homem. Então foi a partir desse homem que Deus construiu esta nação. A razão pelo qual eu aponto isso é porque não é como se Deus tivesse escolhido de forma aleatória, né? Saiu escolhendo ali de forma aleatória, escolhi esse aqui. Não. Ele saiu escolhendo e achou bonito Israel. Esse aqui é bonito, vou escolher ele. Foi assim não. Deus olhou o planeta, olhou as nações e... vou escolher essa aqui, vou fechar os olhos, aonde eu botar a mão, vai ser. Não foi assim, não foi assim as escolhas de Deus, não foi assim. Como escolhas de menino, né? Foi não. Então Deus escolheu, não de forma aleatória. Ele fez de Israel uma grande nação. Ele fez de Israel uma grande nação. A nação E Deus fazendo isso, ele foi um cumprimento de uma promessa que ele fez a Abraão. Então ele tinha prometido isso a Abraão. Ele prometeu e cumpriu. Ele prometeu a Abraão e cumpriu. Isso não torna Israel uma nação melhor do que as outras, mas torna Deus mais especial porque ele cumpre as suas promessas. Então isso não torna Israel mais especial do que as outras nações, mas torna Deus mais especial porque ele cumpre as suas promessas. Ele prometeu a Abraão e cumpriu, né? Cumpriu a sua promessa. E quando você pensa... Ei, irmã! Meu Deus do céu! Minha irmã, é só eu te tacando este chinelo. Manda tem esse negócio de Maria da Penha, né? Se eu tacar este chinelo aqui em ti, aí vem o negócio de Maria da Penha. Mas tu grita demais, tu grita demais, meu Deus do céu. Deixa eu explicar aqui, tá bom? Toma aqui um chazinho, tá? Dá o chazinho aí. Traz aqui o chazinho. Traz, menina, esse chá aqui pra irmã aqui. Toma aí o chazinho. Isso. Tá bom, te acalma, tá? Fica calminha, irmã. Calma. Não tem aquela música? Calma. Ai. Vamos lá. Então, quando você pensa que a nação de Israel, até mesmo como a própria terra onde Israel está, que seja um lembrete de que quando Deus diz algo, ele cumpre, ele fará. Os israelitas eram um povo escolhido de Deus porque representam a fidelidade de Deus a Abraão e que ele cumpre a sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: olhe ao redor de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, e toda a terra que vires, eu darei a ti e a tua descendência.
glória! maravilha! Eita, glória, 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 glória! E darei para sempre. Gênesis 13:14. Segundo, minha amiga Elizabeth, Deus precisava de um grupo que representasse o seu caráter aqui na terra. Uma das razões pelas quais Deus escolheu Israel para ser seu povo escolhido, é porque ele precisava de alguém para defender os seus padrões aqui na terra. Então Deus escolheu essa nação para representar os seus padrões de vida aqui na terra. Entendeu? É por isso que Israel é um povo tão perseguido. E depois de Israel, a igreja, porque a igreja ela defende os princípios judaicos, porque foram princípios que Deus passou a Abraão. Então, Deus precisava de alguém que defendesse seus padrões aqui na terra. Então Moisés subiu a Deus e o Senhor o chamou do monte e disse: isto é o que você deve dizer aos descendentes de Jacó e o que você deve dizer aos filhos de Israel. Vocês mesmos viram o que eu fiz ao Egito e como te carreguei em asas de águia e te trouxe para mim. Agora, se você me obedecer plenamente e guardar a minha aliança, então de todas as nações você será minha propriedade preciosa. Olha aí, que promessa maravilhosa que Deus fez a Israel. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você deve falar aos israelitas. Está lá em Êxodo 19, versículos 3 e 6. Então, Elizabeth, um dos propósitos de Deus para Israel é que eles fossem um povo que o obedecesse e guardasse os seus convênios. Mas infelizmente isso não aconteceu. E fazendo isso, eles seriam os representantes de Deus aqui na terra. Israel seria o modelo de modo de vida de Deus para as nações ao redor do mundo. Então Israel foi escolhido para ser essa nação modelo. E se você olhar para a aliança que foi feita, era uma aliança condicional. Era se, né? Se eles decidissem abandonar as leis de Deus e andar desobediente, o que muitas das vezes faziam, eles perderiam muitas das bênçãos e privilégios que Deus lhe ofereceu. No entanto, o objetivo permaneceu, que o desejo de Deus seria que esta nação fosse uma nação santa, separada para o seu propósito. Pera, irmã, eu ainda não terminei aqui. Vou dar aqui o terceiro ponto. Aí depois minha filha grita no final. Eu deixo minha filha gritando aqui meia hora, tá bom? Deixo. Prometo. Então Deus precisava que Cristo viesse. Aqui é o terceiro ponto. Deus precisava que Cristo viesse através de uma linhagem e cumprisse a profecia de Gênesis. O ponto final para responder a pergunta por que Deus escolheu Israel é sem dúvida o propósito mais importante para a nação de Israel. É que Deus estava estabelecendo a linhagem pelo qual Jesus viria. Este é realmente o cerne do motivo pelo qual Deus escolheu Israel para ser seu povo escolhido. A vinda de Jesus cumpriu uma grande promessa que Deus fez a Abraão, de que todos neste planeta que estão vivendo, que viverão ou que já viveram, poderão se beneficiar, que é a vinda do Messias, do Cristo de Deus. E todos os povos da terra serão abençoados por meio de ti, por meio de você. Gênesis 12, 3. Como é possível que uma pequena nação, não muito maior do que o estado de Sergipe, possa abençoar a todos os povos da terra? Essa é a razão. Essa razão é porque da linhagem de Abraão chegamos até o Messias. Brasil! Até o Messias, Jesus de Nazaré.
o Salvador da humanidade. Então, Abraão, Jesus, é em Jesus que esta promessa se cumpre. E por causa de Jesus é que a oferta da salvação fluiu para todas as pessoas e todos os povos da face da terra. Então, é por causa dessa promessa. Então, se você avançar para o livro de Apocalipse, você vai ver que há uma cena em que João vê pessoas reunidas ao redor do trono. E vamos observar o que João diz lá no Apocalipse, o que João está dizendo. Olha o que ele disse: depois disto eu olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. E eles estavam vestindo mantos brancos e seguravam ramos de palmeiras em suas mãos. Está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Então, quando Deus, Elizabeth, chamou a Abraão, ou Abrão, em Gênesis 12, ele tinha Apocalipse 12 em mente. Ele não tinha apenas uma nação em mente, ele tinha todas as nações do mundo em mente. Eita glória! Eita glória! Glória, glória, glória! Ele escolheu Abraão, o Abrão, e construiu uma nação dele que preenche a lacuna para Jesus. Em Jesus vemos o cumprimento dessa promessa. Em Gênesis entendemos o resultado dessa promessa. Vemos o cumprimento dessa promessa em Gênesis, e em Apocalipse nós entendemos o resultado da promessa, o resultado que resultou a promessa. Então observe que pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas e todos os povos um dia se reunirão ao redor do trono e adorarão ao Cordeiro. Eu acho que é seguro dizer, Elizabeth, que este é um exemplo de todas as pessoas na terra sendo abençoadas através da semente de Abraão. De promessa em promessa, de aliança em aliança. E eu quero tomar um momento apenas para fazer aqui um paralelo entre a promessa que Deus fez a Israel e a promessa que Deus fez a mim e a você como crentes na pessoa bendita de Jesus. Eita glória! Eita! Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, eu e você, nós não éramos povo, né, de Deus, mas agora eu e você somos povo de Deus. Uma vez que você recebeu, uma vez você não recebeu misericórdia, mas agora você recebe misericórdia por intermédio de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 ao 10. Então, felizmente, a promessa de Deus não parou com a nação de Israel. Sua fidelidade em guardar a sua palavra, Israel não guardou a sua palavra, não guardou a palavra de Deus, mas essa palavra se estendeu até nós. É verdade apenas, a sua palavra não é verdade apenas para Israel, ela é verdade para mim e para você, né? Ela é verdade para mim e para você. Então, se você colocou em sua confiança no Cristo como Salvador, então você agora é propriedade especial. Você foi chamado das trevas e Deus nos salvou para que você pudesse ser uma luz para apontar as pessoas a Jesus. Então, minha amiga Elizabeth, como Israel antes não era um povo, mas agora somos o povo de Deus junto conosco, agora é nossa responsabilidade defender o padrão de Deus na terra. É nossa responsabilidade defender os costumes da Igreja de Deus, defender os ensinamentos judaico-cristãos que Deus passou para o povo de Israel. Então é bonito
O bonito é que esta promessa, como a que Deus fez a Abraão, durará para sempre. Que não apenas a nação de Israel seja um lembrete, mas que a cruz do Calvário seja um lembrete para sempre de que Deus é fiel e cumpre a sua palavra. O que ele diz que fará, porque Deus escolheu Israel para ser povo escolhido. Em uma última análise, a cruz do Calvário e Jesus morrendo nela é o motivo. E é o por causa dessa mesma cruz, e é por causa dessa mesma cruz, o motivo pelo qual Deus escolheu você e eu para ser a sua possessão especial. Brasil! Que nós possamos valorizar a salvação de Cristo Jesus em nossas vidas e que nós possamos defender com unhas e dentes os ensinos judaicos cristãos que foram passados para o povo de Israel, e que chegou até nós como modelo de vida. A sociedade está corrompida, o Brasil está corrompido, as nossas autoridades estão corrompidas, mas eu e você, como igreja de Deus, não podemos nos corromper, mas devemos continuar servindo a Deus, defendendo os ensinamentos da Bíblia, porque nós não somos daqui e um dia seremos tirados daqui. E mais uma vez chegamos a uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão? A Bíblia sempre vai ter razão e nós sempre vamos estar equivocados, porque a Bíblia é terrivelmente a palavra de Deus. Brasil! Questionar com a Bíblia é a mesma coisa de dar murro em ponta de faca. Depois de todos esses esclarecimentos, nos resta agradecer seu carinho, sua companhia e a sua audiência. Prometemos voltar na terça-feira, se Deus nos permitir, com mais um Bom Dia Super Dia. Vou deixar vocês na companhia de Acélio Trindade, trazendo as principais notícias do estado do Maranhão. A partir de agora, você e Acélio Trindade. Tenham todos uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus, e a gente fica por aqui e se vê na terça-feira, se Deus nos permitir. Até lá, tchauzinho, fui!